Olhem só aquilo que eu recebi, meus amigos. Um cascol lindíssimo do Málaga. Não foi oferecido pelo clube, foi oferecido pelos meus pais, que é mais importante, e que fazem anos de casados hoje, portanto, parabéns a eles, não é? Acho este cascol muito bonito, acho estas cores fantásticas e, enfim, talvez não conjugue bem com o símbolo, mas não sei, estas cores têm qualquer coisa, acho muito bonito e pronto, gostava de mencionar isto, começar o episódio por mencionar isto, antes de falar, obviamente, das vitórias do Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, da situação da Liga. Um, Também falar do progresso europeu das equipas portuguesas nas competições europeias e fazer um bocadinho a antevisão também das partidas desta semana, neste caso, mas já lá vamos, não é? Antes gostava só de falar aqui um bocadinho do Málaga e da campanha fantástica que tiveram em 2012-2013, terminaram na fase grupos em primeiro lugar, acima do Milan, do Zenit e do Anderlecht, somaram 12 pontos em 6 jogos, 12 golos marcados, 5 sofridos. Estou aqui a ver nas minhas notas. Qualificaram-se para os oitavos de final e, curiosamente, enfrentaram o Futebol Clube do Porto, que eliminaram depois de uma derrota, aliás, no Dragão por 1-0, venceram os Dragões por 2-0. Lembro perfeitamente que os Dragões eram orientados por Vítor Pereira e o Málaga era orientado por Manuel Pellegrini. Isco e Roque Santa Cruz deram o apuramento para os quartos de final e nos quartos de final tiveram também um ótimo desempenho frente ao Dortmund, só que aguentaram-se até aos 90 minutos da segunda mão. Depois do 0-0 na primeira mão em Málaga, perderam 2-1 frente ao Dortmund e foi também uma reviravolta épica. 2-1 não, perderam 3-2, desculpem. Estiveram a ganhar por 2-1 até aos 90 minutos e nos descontos deu-se a reviravolta. 2 golos do Dortmund a tirar o Málaga para fora da Champions e puseram ponto final nessa campanha histórica dos malagueños. Foi penoso porque foi mesmo ali em cima do apito final, digamos assim, e curiosamente perderam frente a uma equipa que foi à final da Champions desse ano. Deixa-me só confirmar isto. Exatamente, o Dortmund depois apurou-se para as meias finais e eliminou o Real Madrid, que não era nada fácil. Creio que foi neste que Robert Lewandowski deu um show e marcou 4 golos. Deixa-me só confirmar, exatamente, 4 golinhos aqui do Lewandowski, um aos 8 minutos e depois 3 entre os 50 e os 76. Um póquer na primeira mão que encaminhou muito bem o Dortmund para a próxima fase. Depois na segunda mão perderam 2-0, não foi suficiente, portanto, para os eliminar. Mais um golinho e a equipa de Cristiano Ronaldo tinha seguido para a final das Champions, não aconteceu. Seguiu o Dortmund e o Bayern que tinha eliminado o Barcelona com um parcial de 7-0, portanto, incrível. O Barcelona não tem mesmo boas memórias aqui do Bayern, lembro-me também daquele 8-2 no Estádio da Luz. No final ganhou o Bayern, mas o que conta aqui, aquilo que eu queria realçar mesmo era a campanha do Málaga, onde constavam jogadores como Eliseu e Duda, duas figuras do Málaga, e pronto, e depois mais tarde vieram a representar a seleção nacional. E não deixa de ser curioso esta ligação Portugal com o Málaga. O Duda é mesmo até recordista de jogos, digo. O Eliseu fez parte da equipa ideal da Champions enquanto estava no Málaga. Aliás, o site do Málaga até disse que Eliseu e Duda faziam parte do quinteto fantástico, em que também estavam outros jogadores como o Joaquim e o Isco. Não deixa de ser curioso e não deixa de ser maravilhoso também recordar esse Málaga, Málaga que este ano está prestes a, se não me engano, a subir de divisão. Está ali muito bem posicionado. Esperemos que aconteça também com a minha Briosa, não é? Portanto, nesse aspecto também temos coisas em comum. E pronto, queria também trazer este tema, achei pertinente. Gostava também de recordar um jogador muito particular, que era o Julio Deli Valdés, que panamenho, jogador não, era jogador na altura panamenho, que é o recordista de golos deste Málaga, era um avançado mítico e que eu acho que também devia ser recordado. Antes de avançarmos para a atualidade, gostava só de deixar uma recomendação cultural, ou mini recomendação cultural. É o filme Drama, já está nos cinemas, é com a Zendaya e com o Robert Pattinson, e é um filme que eu recomendo verem com amigos,
porque no final, com amigos e com tempo depois do filme, porque depois gera-se ali uma interação interessante. Pelo menos eu fui vê-lo com a patroa, não é? E com uma amiga, a nossa amiga Bárbara. Um beijinho para ela. E gerou-se ali eu não vou dizer sobre o quê, mas gerou-se ali uma conversa muito interessante sobre algo que também não posso adiantar, para não vos dar spoilers, e para que possam ir para o filme completamente sem informação. Acho que assim fica melhor. Recomendo, podem ir à confiança, desde que tenham tempo depois para falar com quem forem sobre um dos temas, ou o tema principal do filme. Acho que a Zendaya está muito bem, eu por norma não. Enfim, aquilo que eu vi dela não gostei muito. Por exemplo, o filme Challengers, não gostei. Eu não gostei. Eu sei que muita gente gostou, mas eu não. Fez-me confusão. E curiosamente não gostei da banda sonora que foi feita ou concebida pelo Trent Reznor dos Nine Inch Nails, de quem eu gosto particularmente. Portanto, acaba por ser um bocadinho contraditório, mas pronto. Eu gostei e acho que devia recomendar. Vamos então à bola. Hoje, este fim de semana, tivemos muita emoção, não só na Primeira Liga como na Premier League também internacionalmente. Também houve aqui mudanças no topo da tabela, ou pelo menos mudanças de distâncias no topo da tabela, mas começo se calhar pelo futebol português, que acho que é prioritário. Começo pelo Benfica, que é a equipa que está mais afastada do topo. Bateu o Nacional por 2-0, não fez uma exibição propriamente convincente, nem pouco mais ou menos, excluindo obviamente os primeiros minutos. Aí os encarnados estiveram muito bem, boa exibição dos alas, os alas dos extremos, o Prestiani e o Sheldrup. Acho que entraram com muita intensidade mais uma vez. Aliás, eu acho que a evolução destes dois chega ou coincide com a chegada de José Mourinho. Não quer dizer que sejam as duas coisas relacionáveis ou relacionadas, porque acho que tanto o Prestiani como o Sheldrup estão, a meu ver, a atingir um ponto de maturação. Não quer dizer que tenha sido com José Mourinho, mas ainda assim pode ser um troféu que ele pode levar. Não me escandaliza que ele depois se gabe da evolução destes dois miúdos, e também do Samuel Dahl, que também me parece estar a ter muito mais intensidade e envolver-se com muito maior qualidade no ataque, particularmente agora com o Sheldrup. Fica mais fácil, não é? Quando tens um extremo que é batalhador, que é intenso, que te sabe compensar e que tem uma ótima leitura de jogo, torna-se muito mais fácil. Mas isto não tira o mérito, obviamente, ao Dal, que está a ter uma evolução como lateral esquerdo muito interessante, particularmente um lateral esquerdo de equipa grande, não é? Ele costuma ir mais para o meio. Neste jogo com o Nacional deu muito apoio na largura, e acho que foi muito por aí, pelo flanco esquerdo e também pelo direito, que o Benfica conseguiu cair em cima do Nacional e pronto, mostrar uma reação face à desilusão do empate frente ao Casa Pia. Bom jogo dos encarnados naqueles primeiros minutos, depois uma nova quebra, e que acaba por ser um bocadinho o espelho do Benfica, por vezes, esta época, claro, em que a equipa entra bem, entra com vontade, entra com raça, com intensidade, muito, não digo no grito, mas com a alma, por assim dizer. Mas isso é chamada, enfim, eu como não quero editar, não vou dizer uma asneira, mas é vontade que passa logo. Pronto. Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Para cúmulo desta, como direi, desta passividade que depois toma conta da equipa, Pavlidis falha uma grande penalidade e a equipa, pronto, acho que acaba por se ressentir, e o jogo acaba por ter o jogo dos encarnados acaba por ser um bocadinho condicionado por isso. Acho que a equipa continua a jogar um bocadinho baixo de fogo, apesar do primeiro lugar estar muito distante e de estar praticamente afastado
afastado do título, apesar de já não lutar por nada, a responsabilidade de jogar no Benfica é muito grande e é normal que caia sobre eles o peso da pressão. E portanto, dessa perspectiva também é natural que se veja este jogo dessa forma, com essa atenuante, por assim dizer. Mas lá está, Sheldrup e Prestiani não acusaram essa pressão, particularmente o Prestiani, que fez 2 assistências, grande jogo do argentino, mais uma vez, a atingir o ponto rebuçado, por assim dizer, ele e o Sheldrup. Pavlidis, curiosamente, parece estar a regredir em termos de momento de forma. Lembro-me que ele começou a época muito feroz e deu continuidade com muitos golos. Agora está naquelas fases dele em que, pronto, está um bocadinho em baixo e já tem ali uma distância para o Suárez um bocadinho significativa, são 3 golos, e neste momento o Berraoui está mais perto dele do que ele do Suárez, creio eu, não é? Porque o Berraoui tem 19 golos, agora com este apontado ao Futebol Clube do Porto. Quanto ao Sporting, teve uma entrada um bocadinho frouxa frente ao Estrela, mas acabou por vencer 1-0, um jogo muito complicado para os Leões, é preciso sublinhar isto, porque talvez na ressaca da Champions, a pensar já em Londres, onde podem ter uma palavra a dizer na eliminatória frente ao Arsenal, a equipa apresentou-se um bocadinho presa, diria, um bocadinho condicionada talvez por isso. Mais de mérito dos Leões do que propriamente mérito do Estrela, porque a execução falhou muito, havia muitos passos falhados e a equipa não conseguia entrar na área do Estrela com relativo perigo. A construção ofensiva era muito falível, muito, muito, muito falível. Lá está, o Estrela, acho que, enfim, se me dissessem que o Estrela estava a ganhar ao intervalo depois de eu ver a exibição e não ver o resultado, nem ver o golo, eventual golo, eu diria que seria justa essa vantagem, com uma ativação constante das faixas laterais, onde a equipa continua a ser muito forte, apesar da saída do Sidney Cabral, por exemplo, que era um elemento muito importante nesse aspecto. Na segunda parte o Sporting estabilizou, o Bragança foi figura a nível tático e também figura simbólica porque marcou o golo da vitória, ou seja, não foi apenas o golo, foi também uma presença muito importante no meio campo leonino e organizar o jogo. Eu sei que ele às vezes parece um bocadinho pastoso, por assim dizer, parece que não tem tanta intensidade quanto isso, mas é um jogador que tem valências táticas que são, a meu ver, insuperáveis, e depois também na qualidade insuperáveis não, mas insuperáveis é uma palavra muito forte, mas é um jogador, é dos melhores jogadores a nível tático da Liga, a meu ver, e a nível do capítulo do passe é também um jogador exímio, portanto merece aqui a menção pelo jogo que fez também frente ao Estrela da Amadora, e acho que ele podia ter uma palavra a dizer mais séria neste Sporting, e podia ser mesmo uma figura fundamental se tivesse eventualmente mais minutos e não tivesse tantas lesões. Aliás, eu acho que ele até é jogador de seleção nacional, caso tenha estabilidade na sua capacidade física. E estou a pensar em Ruben Neves e estou a pensar, lá está, Ruben Neves este ano e nos anos seguintes vai sempre ser associado ao Diogo, e acho que isso também tem o seu peso, obviamente, mas a nível competitivo acho que o Bragança não lhe fica eventualmente atrás. Não tem se calhar a meia distância do Ruben Neves, mas tem a qualidade de passe e tem também a presença, o posicionamento certo. Tem um ótimo posicionamento, pronto. Mas lá está, o Bragança foi figura nesta segunda parte, a equipa estabilizou. Nota ainda para o regresso de Kenda, que deu logo nas vistas, e este miúdo tem um talento incrível e inconfundível. Fico feliz por ele estar fisicamente apto e é um daqueles jogadores que vai dar muitas alegrias à seleção nacional, certamente. É de o pôr a jogar, pá, senão entretanto ainda se internacionaliza pela Inglaterra e perdemos o jogador, pá. Isso é que não. O jogo, creio que, pronto, houve essa estabilização do Sporting, sobretudo com o golo, mas a equipa foi cedendo a nível físico e na parte final podia ter sofrido. Lá está, se o Sporting tivesse em primeiro lugar, dizia de certeza que as capas dos jornais iam falar em estrelinha, não é? Ainda por cima é um título muito apelativo por se tratar do Estrela da Amadora, portanto podia ser estrelinha de campeão neste caso, e neste caso o Sporting é bicampeão de facto, não é? Portanto podia-se falar disso, mas não, neste momento
quem está na liderança é o Futebol Clube do Porto, que derrotou o Estoril. Ainda assim, esta vitória do Sporting é muito importante para se manter vivo na luta pelo título. Também venceu, embora com maior tranquilidade, foi o Futebol Clube do Porto, 3-1 frente ao Estoril, no estádio António Guimarães da Mota, o que não é coisa fácil, vencer o Estoril no seu próprio reduto. O Futebol Clube do Porto venceu de forma inequívoca, manteve as distâncias para os rivais e ainda conseguiu gerir a partida a pensar no jogo de quinta-feira no City Ground, o jogo da Liga Europa frente ao Nottingham, onde se disputa uma meia-final. Não é uma coisa de menosprezar, por assim dizer, e a poupar jogadores, se calhar era melhor poupar, quer dizer, lá está, eu já falo sobre isto, mas eu acho que, para mim, a Liga Europa talvez ganhe uma maior importância do que o campeonato. Mas pronto, já falo sobre isto. É um tema muito polémico. Aliás, e por falar em polémica, eu se calhar vou dizer uma coisa que pode soar polémica e que muita gente pode não concordar, mas há um Porto sem Frau Holt e um Porto com Frau Holt. Com Frau Holt, o Futebol Clube do Porto fica muito mais intenso, muito mais capaz na recuperação de bola, muito mais capaz também a desembrulhar-se, digamos assim, para a transição ofensiva. É muito mais fácil jogar com Frau Holt em bom momento. Ele consegue estar nas duas áreas, não digo ao mesmo tempo, mas parece que é. E consegue também ter a capacidade física de ir no choque, tem ali capacidade de definição e lá está, e depois é muito intenso e tem um pulmão, ou tem 3 pulmões que são inesgotáveis, parecem inesgotáveis e é de uma valia enorme ter um jogador daquela qualidade. Ele e Gabri Veiga também, é preciso dizer isto. Eu acho que o melhor Futebol Clube do Porto aparece quando estão aqueles dois no meio campo do Futebol Clube do Porto. São os dois muito intensos e o Gabri Veiga dá aqui outro pormenor ao Futebol Clube do Porto, que é a capacidade nas bolas paradas. É um jogador que bate muito bem as bolas paradas e quando ele não está, nota-se a diferença. Portanto, há que realçar também estas valências destes dois jogadores e também é importante assinalar a presença de Denis Gol na frente de ataque. Acho que foi muito útil porque aproveitou o espaço que o Estoril foi deixando nas suas costas. Sobretudo aí, acho que o Estoril é uma equipa que defende muito alto e não abdica dessa sua identidade. Mantém-se fiel à identidade. Isso é uma coisa respeitável, mas às vezes temos que pensar também naquilo que o adversário nos pode fazer e ter a humildade de reconhecer que o adversário pode ser melhor que nós. E acho que isto do manter-se fiel à identidade pode ter bons resultados se o grande eventualmente estiver num mau momento, como aconteceu, por exemplo, no Estádio da Luz, em que o Gil Vicente esteve perto de derrotar os Encarnados, mas enfim, é preciso ler o contexto e este Futebol Clube do Porto não era propriamente uma equipa fácil de abordar a defender alto, na minha perspectiva. Ainda assim, Ian Cathro quis manter a identidade, está tudo bem com isso, acabei por perder de forma clara. A primeira parte foi, não é contestável a supremacia do Futebol Clube do Porto, muito, lá está, fruto da ação dos seus centrocampistas e pela forma como se desenvolviam a nível ofensivo. Acho que o flanco esquerdo do Futebol Clube do Porto também esteve particularmente bem. Zaidu muito, muito ativo no jogo ofensivo, combinou muitíssimo bem com o Oskar Piatuszewski, que também fez uma boa exibição. Acho que ele estava a precisar de uma boa exibição. Acho que está a precisar de um golo também, porque desde que voltou das seleções não marcou. E lá está, acho que o flanco esquerdo funcionou muito bem, Denis Gol também, o PP marcou, portanto também se pode elogiar. Portanto, toda a gente ali na frente, toda a gente que pisa terrenos lá para a frente esteve bem, e acho que isso também é de assinalar. O jogo acabou quando o Futebol Clube do Porto fez o 3-0, curiosamente apontado por Frau Holt. Estou farto de falar do homem, né? Ainda que pronto, depois o Begraoui tenha reduzido. Grande época que está a fazer Begraoui, 19 golos ao serviço do Estoril, não é fácil, apesar deste Estoril estar muito vocacionado para as tarefas ofensivas e ter um pensamento para a frente que eu aprecio. Aliás, eu adoro ver o Estoril jogar em toda a linha. Aliás, lá está, mesmo frente aos grandes, eu gosto de ver o Estoril jogar. Agora, se eu penso, se esta é a abordagem que eu teria para a minha equipa em todos os jogos, com os recursos do Estoril, não seria. Ainda assim, Begraoui, figura de destaque do Estoril, com muitos golos apontados já e merece também aqui a menção especial. Teoricamente, este seria o jogo mais difícil do Futebol Clube do Porto até ao final da temporada.
e superaram-no, não é? Eu acredito que este jogo pudesse ser mais complicado do que, por exemplo, a deslocação à Reboleira ou à Vila das Aves. Ainda assim, olhando para aquilo que o Estrela pode fazer a um grande, e tanto o Benfica como o Sporting tiveram dificuldades em passar lá, talvez aí seja um jogo complicado para o Futebol Clube do Porto. Mas teoricamente, olhando para a classificação, olhando para aquilo que as equipas têm feito esta época, talvez o jogo no António Coimbra da Mota pudesse ser mais difícil. Agora, para o estilo de jogo do Futebol Clube do Porto, talvez o jogo frente ao Estrela possa ser um bocadinho complicado, ainda que eu ainda tenho em consideração o Futebol Clube do Porto como o principal candidato a vencer o título. Já não posso dizer o mesmo da minha Briosa, vencer a Liga 3, com muita pena minha. A Académica empatou frente ao Amarante e manteve-se ali à distância de 3 pontos para a liderança, mantém-se ali em zona de play-off, portanto continuamos no top 3, mas eu não quero ir ao play-off, eu não quero que a minha profecia se realize. Eu disse que íamos aos playoffs e que ficávamos na Liga 3 na mesma. Espero que isso não aconteça. Eu não vou voltar a dizer isto. Foi a última vez que eu disse isto, que é para não haver para não haver qualquer problema, ou para não haver qualquer projeções para o universo de algo semelhante acontecer. Pronto, estava a dizer, houve um empate frente ao Amarante, um jogo em que a equipa, a meu ver, podia ter sido um bocadinho mais ousada. Não leva mal, mister, mas eu acho que sim, acho que podíamos ter arriscado mais ali no último quarto de hora, últimos 20 minutos. Perdendo o jogo, mantínhamos ali o terceiro lugar, mas indo atrás dele, indo atrás dos 3 pontos, se calhar até conseguimos qualquer coisa, e viu-se o impacto que Nuno Barbosa teve no jogo, ainda que por poucos minutos, o impacto que Benny também teve. Ambos os jogadores acho que deram ali uma volta interessante, embora o Nuno Barbosa tenha tido mesmo muito poucos minutos. Também gostei da exibição do Leandro, mais uma vez, é o comandante da equipa, não há outras palavras para o definir. É também um braço direito do treinador, e é um descanso ter um jogador como este. É aliás um privilégio ter um jogador como este na Liga 3. O Leandro é para muito mais do que isso, e lá está. Acaba por ser. Deixa-me orgulhoso tê-lo ali em campo, e acredito que ele possa eventualmente ser uma das figuras desta Liga 3, talvez o melhor jogador desta Liga 3. Não me espantaria se assim fosse. Mas pronto, seja como for, gostei da entrada da Académica, quer dizer, mesmo assim a entrada não posso elogiar, não é? Porque se formos ver bem as coisas, acho que o gol surge no primeiro remate enquadrado. É certo que surge cedo, e que a equipa talvez tenha tido uma postura mais expectante até ao gol do Amarante, mas lá está, esse gol, achava que a equipa ia ter outra abordagem depois desse gol, que ia se manter ativa e que ia eventualmente explorar as transições ofensivas, mas nunca conseguiu verdadeiramente sair com qualidade, não é? Acho que o Amarante também tem mérito aqui, pressionou muito bem lá na frente, condicionou-nos muito, e pronto, marca um gol que eu acho que se justificava, o empate justificava-se ao intervalo, e depois na segunda parte acho que não houve, a Académica tomou as rédeas do encontro, vimos o Amarante muitas vezes a defender muito, muito baixo, e acabaram por surgir pouquíssimas oportunidades durante a segunda parte. O jogo foi emocionante, acho que todos os jogos vão ser emocionantes até ao final, e pronto, e é isso. Espero que na próxima jornada estejam 20 mil pessoas, se tiveram 10, que estejam 20 mil na próxima jornada, e que possamos vencer o Belenenses. Acho que vai ser importantíssimo, até porque a seguir Amarante e Belenenses se enfrentam-se, portanto seria importante a Académica vencer também o seu jogo frente à União de Santarém, para manter-se ali na corrida para a subida direta. Eu não quero ir aos playoffs, portanto, subida direta, por favor. Quem também tem perdido pontos é o Arsenal. O Arsenal parece, olha, é o chamado bottle. Está a ceder um bocadinho agora. Empatou não, perdeu frente ao Bournemouth. O Bournemouth tem ali muito talento acumulado. É uma equipa muito interessante. Eu tive a sorte de os ver ao vivo frente ao Burnley, e posso-vos dizer que está ali uma equipa muito bem estruturada. Aquele meio campo funciona muitíssimo bem, e depois a integração com o ataque é relativamente fácil frente a equipas que se expõem muito. Lá está a equipa,
o chamado grande vai estar sempre sujeito aos contra-ataques do Bournemouth, e não é por acaso que Evan Nilsson tem golos a quase todas as equipas da Premier League, dos top 6 da Premier League, e nos outros jogos acaba por não marcar tantos golos. Portanto, não é uma questão de motivação do jogador, tenho a certeza, mas sim também da forma de jogar do adversário, que permite esta exploração das costas, e acaba também por permitir que haja muitos golos marcados pelo Bournemouth aos chamados Big Six. O City venceu, como lá está, não era propriamente esperado vencer em Stamford Bridge, mas nestas alturas é que se vê uma equipa que está habituada a ganhar títulos e outra que não está habituada a ganhar títulos. O Arsenal tem cedido imenso, foi eliminado da Taça da Liga, foi eliminado da Taça de Inglaterra, resta-lhe a Champions, onde vai enfrentar o Sporting, e a Premier League, que acho que neste caso poderá eventualmente ser algo a considerar, por assim dizer. Ainda que a Champions também não seja, lá está, também seja um título muito importante para o Arsenal. Eu creio que o Arsenal nunca venceu uma Champions. Eu agora não quero, acho que não estou a dizer nenhum disparate. Foi à final frente ao Barça em 2006 e não ganhou nenhuma Champions, mas não. Digam aí nos comentários, tenho quase certeza que não. Portanto, lá está. Os dois objetivos acho que são importantes, e acho que agora permite estas eliminações das taças, permite ao Arsenal estar aqui centrado em duas competições. Ainda assim são desafiantes as competições em que estão envolvidos. Mas nota algum nervosismo, nota algum peso, sobretudo no processo defensivo, em que a equipa acaba por se expor um bocadinho mais, e depois há muito nervosismo lá atrás, parece-me existir, não se sente a mesma segurança que se sentia antes, em que era clean sheet atrás de clean sheet. Acho que agora tem sido diferente, e o Arsenal tem que ter muita atenção. Acho que o próximo jogo frente ao City vai ser bonito, e acho que o City parte em vantagem pela forma como lá está tranquilo, já foi eliminado da Champions, tem este objetivo da Premier League, conquistar mais uma, e não sei. Eu confesso que estou a torcer pelo Arsenal, atenção. Eu quero que o Arsenal vença este campeonato, apesar de Bernardo Silva, apesar de Mateus Nunes, enfim, e Ruben Dias, claro. Ok, há ali jogadores portugueses e eu gostava muito que eles fizessem história, sobretudo o Bernardo, que ainda agora somou os 200 jogos na Premier League. Mas o Arsenal não vence o título há 20 anos, 20 e tal anos, portanto já merecem voltar a ganhar um título. Quem tem dificuldades em ganhar títulos é o Tottenham, que está em muitas dificuldades. Eu vi o jogo frente ao Sunderland e, enfim, achei que era. Achei, foi penoso ver aquele Tottenham. Eu pensei que com De Zerbi mudasse alguma coisa e que a equipa tivesse mais composta, tática e emocionalmente. Não foi o caso. O golo acaba por surgir de um ressalto, mas mesmo assim parece que tudo acontece ao Tottenham nesta altura. E lá está, é um clube histórico, não se quer os clubes históricos no segundo escalão, mas pode acontecer. Pode acontecer o Tottenham descer antes de vencer uma Premier League, algo que eu considerava muito improvável, diria. Até pelo investimento recente que tem existido, pelas reestruturações, pela gestão. Mas lá está, mesmo a nível de, quer dizer, pela gestão se calhar até dizia que a equipa descia mais depressa do que vencia um campeonato, mas ainda assim é de lamentar que esteja nesta situação. Uma equipa que tem muito talento, e tem equipa obviamente para lutar pelo top 4, não é para estar cá em baixo, lutar para não descer. Portanto, enfim, lamentavelmente o Burnley está perto da descida. Eu vi o Burnley ao vivo, como vocês sabem, e pronto, fez-se bem um bocadinho ao clube. Tenho pena que também esteja para descer. E a outra equipa que é o Wolves, que também está perto de descer. Deixem-me só, também posso aqui consultar. Sei que há duas equipas praticamente condenadas à descida. Infelizmente o Burnley é uma delas, tal como o Wolverhampton, exatamente. As outras são Tottenham, West Ham, Nottingham e Leeds, as que estão a lutar para não descer, não é? O Leeds joga hoje frente ao United. Vamos lá ver o que é que vem de lá. Se o Leeds ganhar, acho que ganha aqui uma vantagem importante para o Tottenham, que está a 2 pontos da linha segura. Isto não é propriamente fácil. West Ham e Nottingham também estão lá em baixo, à procura da sobrevivência, por assim dizer.
mas o Tottenham é quem está em posição mais vulnerável, por mais incrível que isto possa parecer. O Nottingham, que está envolvido em competições europeias, vai jogar frente ao Futebol Clube do Porto, e gostava de fazer aqui uma mini antevisão desses jogos. Acho que ambas as equipas têm capacidade para superar os seus adversários. Acho que o Braga podia ter levado mais um bocadinho do jogo frente ao Betis, o Futebol Clube do Porto também, frente ao Nottingham. Acho que podiam ir para a segunda mão em vantagem. Não aconteceu e pronto, torna-se mais perigoso. Obviamente, decidir o jogo em casa do adversário, obrigar a vencer na casa do adversário, não será fácil, mas acho que ambas as equipas têm capacidade para o fazer, tanto o Braga como o Futebol Clube do Porto, a nível técnico, a nível tático também. Este Betis, apesar de estar sob o comando de Manuel Pellegrini, e do Pellegrini já estar há imenso tempo, acho que parece-me, a dada altura, ter ali alguns pontos frágeis, nomeadamente a fechar as linhas, ou seja, a fechar o espaço entre a linha dos médios e a linha dos defesas. Acho que é uma equipa que pode comprometer nesse aspecto, e o Braga pode explorar isso. Aliás, tem jogadores para isso, sobretudo o Ricardo Horta, que curiosamente esteve um bocadinho apagado frente ao Betis, e acho que pode ser por aí que o Braga pode derrotar os sevilhanos. Curiosamente, o Braga já venceu uma eliminatória em Sevilha. Foi um play-off para a Champions, em que os bracarenses levaram a melhor sobre o Sevilha, rival do Betis. Portanto, pode acontecer, e acredito que vai acontecer. Lembro-me que o Lima marcou acho que marcou 2 golos em Sevilha, no Sánchez Pizjuán. Quanto ao Futebol Clube do Porto, o Nottingham é uma equipa que leva o jogo muito para o lado físico, e eu estaria preocupado se fosse outra equipa portuguesa qualquer. Agora, o Futebol Clube do Porto não é bem uma equipa fácil de enfrentar a nível físico. Já falei há bocadinho de Fraholt e de Gabri Veiga, portanto acho que pode acontecer ambos jogarem outra vez e cumprirem. Acho que o Farioli tem que pensar bem na equipa que quer levar para o para jogo. Acho que não devia haver gestão. Aliás, na minha opinião, a Liga Europa seria mais importante que o campeonato. A Liga Europa, a conquista da Liga Europa seria algo histórico no clube. Ainda hoje nos lembramos de 2010, 2011. Eu sei que é um risco estar a apostar na Liga Europa nos quartos de final, e não se sabe até onde se pode chegar, e o sorteio pode ser difícil e tudo mais, mas a conquista da Liga Europa é histórico e acho que se devia focar atenções aí. O Porto tem equipa para lutar por 2 competições, está em vantagem no campeonato, tem capacidade para ir mais à frente na Liga Europa. Eu sei que ainda há a Taça de Portugal, e que a equipa pode ter dificuldades em desdobrar-se, mas apesar de estar ciente do facto das equipas de Farioli cederem muitas vezes sob o seu comando, acho que seria de aproveitar a questão da Liga Europa, o eventual apuramento para as meias finais. O adversário pode ser muito complicado, creio que é o Aston Villa ou o Bolonha, se não estou em erro, e o Aston Villa venceu de forma categórica em Itália. Mas o Futebol Clube do Porto tem equipa para o Aston Villa, apesar dos Villains terem feito ali um início de época fantástico na Premier e de serem orientados por um treinador habituado a vencer a Liga Europa. Acho que o Futebol Clube do Porto tem capacidade, tem arcabouço para o Aston Villa para se apurar para a final, que eu gostava que fosse frente ao Sporting Braga. A meu ver, o Braga, enfim, não vai ter tarefa fácil no adversário que apanhar, seja ele qual for, mas vencendo o Betis, acho que tem também condições para se bater frente ao adversário que enfrentar. E lá está, à partida será o Friburgo, não é? E acho que tem capacidade para levar a melhor sobre o Friburgo. Se o Celta conseguir virar, também acho que tem capacidade para se bater frente ao Celta. Portanto, acho que há condições também para termos uma final portuguesa. Adorava que isso acontecesse, que se repetisse, e pronto, assim esperamos. E é com esta nota de esperança que termino o episódio. Muito obrigado por estarem desse lado, um grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.